Correção das atividades sobre a segunda aula de figuras de linguagem. Específicas, figuras de som e figuras de sintaxe. Ouça a música Trem de Ferro, poema escrito por Manuel Bandeira e musicalizado por Tom Jobim, para responder a questão a seguir. Alguns recursos do poema imitam o som e o ritmo do trem em movimento. Quais figuras de linguagem podem ser associadas a esses recursos? Vocês devem ter reparado em como o poema é construído imitando os sons do trem. O trecho inicial, Café com Pão, representa o movimento regular do trem começando a se movimentar. Também temos trechos com a repetição do fonema I, como se fosse o apito do trem. E o final, Muita Força, faz referência a um trecho que o trem tem dificuldade de percorrer. Assim, as figuras de linguagem só poderiam ser de som, certo? Em específico, a aliteração e a assonância. Leia a crônica disponível no link a seguir e responda. Por que o senhor não escreve coisas poéticas, soltas, gostosas? As crônicas, antigamente, nos deixavam mais leves, de bem com a vida e o mundo. Agora, tudo o que a gente lê nos leva para baixo. Está difícil de suportar. Escrevo na manhã de um domingo, 7 horas. Aquele sol que nos tem castigado começava a dar sinais de ardência profunda. Olhei pela porta de vidro do terraço e descobri, maravilhado e feliz, que a pitanqueira plantada em vaso, que chegou há 2 dias, estava repleta de frutos vermelhos, relucentes, enfernizados. Os primeiros. Fiquei admirado. Os pássaros não tinham descoberto. Aquelas frutinhas tinham se salvado. Chupei 1, 2, 3, queria todos, mas precisava guardar para a família. Afinal, eram as primeiras. Pitanga, coisa de infância do interior. Uma das frutas mais sofisticadas do Brasil, a meu ver.
Antigamente, quando viajávamos pela Varig, ao sair do Recife, recebíamos um copo de suco fresco de pitanga, perfumado. Dia desses, Maria Eduarda, amiga pernambucana, me disse: Você está chegando aqui, sabemos que gosta de vinhos. Que vinho prefere? E eu: Nenhum, quero suco de pitanga. Maria Eduarda: Pois vai tomar das pitangas do pomar de meu pai. Cornélio: Foi uma celebração. Esta é a pitada de poesia que encontrei neste momento. Mas ficaram em minha mente essas perguntas cotidianas que todos estão fazendo. Ouço no dia a dia, pela manhã, ao comprar o pão e o leite no supermercado, no bar, na escola, na livraria, ao entrar no cinema. Ouvi agora, ao percorrer 5 cidades do litoral. Jovens e mais velhos, acreditando que o escritor tem as respostas, me olhavam. O senhor acha que a gente vai sair dessa? Só consegui dizer. Não sei e acho que ninguém sabe. O trecho em que se pode apontar a elipse de um substantivo anteriormente mencionado é: voltando ao texto, fica fácil a gente perceber que, apesar de muitos desses trechos serem parte de períodos maiores, eles trazem a ideia completa pelos termos que aparecem, menos o trecho, pois vai tomar das petancas uma pomar de meu pai. Nele, é preciso voltar ao texto para entender o que o tomar das petancas quer dizer tomar o suco das petancas. Então, a resposta correta é: pois vai tomar das petancas o pomar de meu pai. A educação pela cita. Vestidos muito justos são vulgares. Revelar formas é vulgar. Toda revelação é de uma vulgaridade abominável. Os conceitos a fecheiram como uma segunda pele, e pode-se adivinhar a norma que lhe rege a vida ao primeiro olhar. Em os conceitos a fecheiram como uma segunda pele, o vocábulo a é comumente utilizado para substituir termos já enunciados. No texto, entretanto, ele tem um uso incomum, já que permite subentender um termo não enunciado. Esse uso indica um recurso assim denominado. Como a gente estudou, quando temos a omissão de um termo, aqui no caso é ela, a figura de linguagem usada não poderia ser outra que não a elipse. Ouça a música Rosa de Hiroshima, poema escrito por Vinícius de Moraes e musicalizado pela banda Secos e Molhados, para responder à questão a seguir.
Dentre os recursos expressivos presentes no poema, pode-se apontar a aliteração presente no verso. Bom, a aliteração é a figura que repete o som das consoantes. É o trecho em que temos esse tipo de repetição, é no verso 15. Aqui. A rosa com cirrose, com a repetição do R. O poema Paixo apresenta uma linguagem permeada de figuras, o que lhe confere mais musicalidade. As figuras de linguagem que causam esse efeito são: um calo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros calos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro calo que apanhe o grito de um calo antes e o lance a outro, e de outros calos que, com muitos outros calos, se cruzem aos fios de sol e seus gritos de galos, para que amanhã deixe uma teia tênue se fatecendo entre todos os calos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenta, onde entre todos, se entretendo para todos, no todo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, o espalão. Bom, a figura de linguagem traz o efeito de musicalidade. Como vocês podem reparar, toda a primeira estrofe tem a repetição da palavra galo, e por consequência, os seus fonemas. E na segunda estrofe, nós temos muito fonema T, com todos, tela, tecido. Então, as figuras são a aliteração e a assonância. Leia o poema disponível em Elegia na morte de Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, poeta cidadão. A morte chegou pelo interupano em longas espirais metálicas. Era de madrugada. Ouvi a voz de minha mãe, viúva. De repente, não tinha pai. No escuro de minha casa em Los Angeles, procurei recompor tua lembrança. Depois de tanta ausência, fragmentos da infância, boiaram do mar de minhas lágrimas. Vi-me eu, menino, correndo ao teu encontro, na ilha noturna. Tinham-se apenas a sentir os lampiões a cais, e a clarineta de Augusto geralmente procrastinava a tarde. Era belo esperar-te, cidadão. O pontinho rangia nos trilhos a muitas praias de distância. Dizíamos, e vem meu pai. Quanto a curva se ascendia de luzes semoventes, corríamos ao teu encontro. A grande coisa era chegar antes, mas ser marraio em teus braços, sentir por último os doces espinhos da tua párpura. Trazia-te então uma expressão indizível de fidelidade e paciência. Teu rosto tinha os sulcos fundamentais da doçura, de quem se deixou ser. Teus ombros possantes se curvavam como o peso da enorme poesia que não realizaste. O barbante cortava teus dedos, pesados de 1000 embrulhos, carne, pão, utensílios para o cotidiano, e frequentemente o binóculo que vivíamos comprando e com que te deixavas horas inteiras mirando o mar. Disse-me, meu pai, que viste tantos anos através do teu óculo de alcance, que nunca revelaste a ninguém. Vencias o percurso entre a mentoeira e a casa como um atleta, exausto no último lance da maratona. Declarávamos eras pencas de filho, jamais uma toda palavra, um rosnar paterno. Entravas a casa humilde, a um gesto do mar. A noite se fechava sobre o grupo familiar como uma grande porta espessa. Muitas vezes te vi desejavas. Deixavas-te olhando o mar, com mirada de argonauta. Teus pequenos olhos feios buscavam ilhas, outras ilhas, as imaculadas, inacessíveis, ilhas do tesouro. Querias um dia aportar e trazer, depositar aos pés da amada as joias fulgurantes. Do teu amor, sim, foste descobertor, e entre eles, dos mais perfeitos. Muitas vezes te vi, comandante, comandar batido de ventos,
perdido na fosforência de fatos e noturnos oceanos, sem jamais. Teste-nos a pobreza e amor. A mim me teste a suprema pobreza, o dom da poesia e a capacidade de amar em silêncio. Foste um pobre, me indicavas nosso amor em silêncio. Foste um no lado esquerdo, mas teu amor e em tu. Financiaste uma lancha movida à água. Foi reto para o fundo. Partiste um dia para um Brasil além. Garimpeiro sem medo e sem mácula. Doce luas voltaste. Tua primogênita, diz, não te reconheceu. Trazia grandes barbas e pequenas águas marinhas. Marque a alternativa cujo verso contém um pleonasmo, ou seja, uma redundância de termos com um bom efeito estilístico. Bom, a única alternativa em que temos alguma repetição é o trecho. Teste-nos pobreza e amor. A mim me teste. Quando ele pode ser a mim me, verbo tar, que aqui está conjugado na segunda pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, acaba ficando com dois objetos indiretos. Na ordem direta e sem pleonasmo, poderia ser tu me teste ou tu teste a mim. Lembrando que, apesar de redundante, está sendo reforçado que algo foi dado ao eu lírico. Classifique a figura de linguagem evidenciada em caixa alta na oração a seguir. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, plique, plique da agulha no pano. O plique representa na escrita o som que a agulha faz. Assim, nós temos uma onomatopeia. Leia a crônica Inconfiáveis Cupins, de Moacir e Sila, no link a seguir para responder a questão. Havia um homem que odiava Van Gogh. Pintor desconhecido, pobre, atribuía todas suas frustrações ao artista holandês. Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei jamais dar vazão ao meu instinto criador. Decidiu mover uma guerra implacável, sem quartel, às telas de Van Gogh, onde quer que estivessem. Começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Seu plano era de uma simplicidade diabólica. Não faria como outros destruidores de telas que entram no museu armados de facas e atiram-se às obras, tentando destruí-las. Tais insanos não apenas não conseguem seu intento, como acabam na cadeia. Não, usariam um método científico, recorrendo a aliados absolutamente insuspeitos, os cupins. Deu-lhe muito trabalho aquilo. Em primeiro lugar, era necessário treinar os cupins para que atacassem as telas de Van Gogh. Para isso, recorreu a uma técnica pavloviana. Reproduções das telas do artista, em tamanho natural, eram recobertas com uma solução açucarada. Dessa forma, os insetos aprenderam a diferenciar tais obras de outras. Mediante cruzamento sucessivo, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. Para ele, era repulsivo, mas para os insetos era agradável, e isso era o que importava. Conseguiu introduzir os cupins no museu, e ficou à espera do que aconteceria. Sua decepção, contudo, foi enorme. Em vez de atacar as obras de arte, os cupins preferiram as vigas de sustentação do prédio, feitas de madeira absolutamente vulgar, e por isso foram detectados. O homem ficou furioso. Nem nos cupins se pode confiar, foi a sua desconsolada conclusão. É verdade que alguns insetos foram encontrados próximos às telas de Van Gogh, mas isso não lhe serviu de consolo. Suspeitava que os sádicos cupins estivessem querendo apenas debochar dele. Cupins e Van Gogh era tudo a mesma coisa. Observe-se a elipse de um substantivo no trecho.
decidiu mover uma guerra implacável sem quartel às telas de Van Gogh. Aqui nós temos todos os termos, então não tem uma elipse, né? Seu plano era de uma simplicidade diabólica, com a mesma situação da anterior. Para ele era repulsivo, mas para os sinceros era agradável, e isso era o que importava. Bom, se a gente voltar aqui no texto, que é esse trecho aqui, vemos que esse trecho se refere a Van Gogh, que é um substantivo próprio, apesar do termo não aparecer. Mas nós temos aqui 3 orações, né, nesse trecho. E fazendo análise sintática da primeira e da segunda, que tem a mesma estrutura, Van Gogh seria um sujeito oculto, um sujeito elíptico. E como a questão não fala sobre isso, vamos continuar vendo as outras opções. Começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Aqui a gente também percebe a ausência do termo telos, né? Que é a coisa mais próxima a que o trecho se refere. Reproduções das telas do artista em tamanho natural eram recobertas com uma solução açucarada. Também temos todos os termos presentes nessa opção. Então, a resposta correta começaria pelas mais próximas, as do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que tem a elipse do termo telas. Para responder à questão, leio o trecho inicial de Raízes do Brasil, do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, disponível em a tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências. Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, e timbrando em manter tudo isso em ambientes, muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos. O certo é que todo fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece partir de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem. Assim, antes de perguntar até que ponto poderá alcançar com êxito a tentativa, caberia averiguar até onde temos podido representar aquelas formas de convívio, instituições e ideias de que somos herdeiros. É significativo, em primeiro lugar, a circunstância de termos recebido a herança através de uma nação ibérica. A Espanha e Portugal são, como a Rússia e os países balcânicos, em certo sentido também a Inglaterra, um dos territórios ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. Assim, eles constituem uma zona fronteiriça de transição, menos carregada, em alguns casos, pelo europeísmo que, não obstante, mantém como um patrimônio necessário. Foi a partir da época dos grandes descobrimentos marítimos que os 2 países entraram mais decididamente no acordo europeu. Esse ingresso tardio deveria repercutir intensamente em seus destinos, determinando muitos aspectos peculiares de sua história e de sua formação espiritual. Surgiu, assim, um tipo de sociedade que se desenvolveria, em alguns sentidos, quase à margem dos congêneres europeus, e sem delas receber qualquer incitamento que já não trouxesse em germe. Quais os fundamentos em que assentam de preferência as formas de vida social nessa região indecisa entre a Europa e a África, que se estende dos Pirineus a Gibraltar? Como explicar muitas daquelas formas sem recorrer a indicações mais ou menos vagas
e que jamais nos conduziriam a uma estreita objetividade. Precisamente, a comparação entre elas e as da Europa de Além e Pirineus faz ressaltar uma característica bem peculiar à gente da Península Ibérica, uma característica que ela está longe de partilhar, pelo menos na mesma intensidade, com qualquer de seus vizinhos do continente. É que nenhum desses vizinhos soube desenvolver a tal extremo essa cultura da personalidade, que parece constituir o traço mais decisivo na evolução da gente hispânica, desde tempos imemoriais. Pode dizer-se, realmente, que pela importância particular que atribuem ao valor próprio da pessoa humana, a autonomia de cada um dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço, devem os espanhóis e portugueses muito de sua originalidade nacional. É dela que resulta largamente a singular tibieza das formas de organização de todas as associações que implicam solidariedade e ordenação entre esses povos. Em terra onde todos são padrões, não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida. O dicionário Hawais da língua portuguesa define elipse como supressão, no enunciado, de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto linguístico. Verifica-se a ocorrência desse recurso em. Bom, a resposta certa é o trecho. Precisamente, a comparação entre elas e as da Europa de Além Pirineus faz ressaltar uma característica bem peculiar à gente da Península Ibérica, no sexto parágrafo, em que a forma elas se refere a formas de vida social, que aparece no parágrafo anterior. Aqui, as formas de vida social. Aqui, elas.